Boa tarde, esse é mais um vídeo da nossa série de vídeos a respeito do Gênesis, da criação, das origens, de como Deus criou o homem. E hoje a gente vai estar falando especificamente sobre o Shabat, sobre o descanso. A passagem que a gente vai ler se encontra em Gênesis 2, versículo 1 a 3. Diz assim: Assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descansou, depois de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou de toda obra da criação. Versículo 4. Essa é a história do céu e da terra quando foram criados. Amém. Então, para efeito de curiosidade, algumas coisas a respeito do Shabat. Uma delas é que essa palavra aparece 60 vezes no Novo Testamento. Além disso, o mandamento de guardar o Shabat aparece em Êxodo 20 como o quarto mandamento lá do Decálogo. Em Êxodo 35, versículo 2, fala ainda do Shabat como um mandamento passível de morte. Então, era um mandamento muito sério. Caso você transgredisse, você era extirpado do povo de Deus. E uma das coisas curiosas, é que apesar de toda essa importância do Shabat, na cultura judaica, até mesmo na igreja primitiva, hoje nós não vemos muitos pregadores falando sobre isso, e nós também não damos muita atenção para esse, que é o quarto mandamento, é um dos 10 mandamentos. Então, quando Deus terminou sua criação, ele celebrou, ele comemorou, separando um dia para isso, chamado Shabat, que é o sétimo dia. E isso aconteceu antes mesmo da lei. Antes de haver a lei, Deus já havia separado o sábado e o santificado. Então a gente vai ver que ao longo da Bíblia, várias vezes o Shabat aparece associado à santidade. Aparece associado também ao templo. Às vezes fala do Shabat, logo em seguida fala do templo. Porque santidade significa separação. Então, o Shabat foi um tempo que Deus separou para glorificar a ele próprio, Então, o sábado foi abençoado e santificado. Uma outra curiosidade é que o sábado também era guardado por Jesus Cristo, por ele ser judeu, e pelos seus discípulos e por toda a igreja primitiva. Lá em Atos, a gente vai ver que o dia da pregação, o dia que o povo se reunia para falar da palavra era no Shabat, no sábado. E aí lá no século 300, com o imperador lá Constantino, ele muda isso para domingo. Mas o sábado era guardado na igreja primitiva. Lá em Êxodo 31:13 vai falar do Shabat como um símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Está escrito assim: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, de geração em geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. De novo, o Shabat ligado à santificação. Uma outra coisa é que o Shabat é uma declaração de confiança e dependência de Deus. Olha o que ele fala lá em Levítico, capítulo 25, versículo 20 a 21. Está escrito assim: se disserdes que comeremos no sétimo ano, eis que não haveremos de semear, nem recolher o que a terra produzir. Então vos mandarei a minha bênção no sexto ano, e a terra produzirá fruto bastante para os 3 anos. Então Deus está falando: olha, descansem, eu vou cuidar de vocês durante esse período, mas descansem, confiem em mim. Então é uma declaração de que você acredita que Deus ele vai cuidar de você. Lá em Hebreus, capítulo 3 e 4, é muito legal como o autor de Hebreus fala do Shabat. Ele usa o Shabat como uma figura escatológica, ou seja, um sinal de uma realidade que nós ainda vamos vivenciar. Está escrito no capítulo 4, versículo 9 e 10. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Então, ele está falando que nós ainda iremos experimentar
plenamente o descanso de Deus, né? Então é uma figura parecida com a do casamento. O casamento é uma figura escatológica, né? No fim dos tempos vai haver a consumação da figura do casamento, que é a figura do casamento de Cristo e a igreja. A gente vê isso lá em Apocalipse 19. Então é algo que hoje a gente tem o sinal, o símbolo, né? O casamento é um símbolo de algo que ainda vai vir, é escatológico. E o Shabat também, o descanso também. Por isso que Adão e Eva, eles não tinham mandamento para guardar o sábado. Deus deu esse mandamento depois, porque eles já viviam no descanso de Deus, né? Depois da 7ª era, a palavra diz lá em Gênesis, também pode ser traduzida para período ou era da criação. E Deus criou o ser humano na 6ª era, no 6º período da criação, e no 7º ele descansou. E depois a Bíblia não narra outros períodos. Então Adão e Eva, eles já viviam no descanso de Deus. Adão, ele trabalhava, mas ele não trabalhava para satisfazer suas necessidades de consumo, para acumular bens. Ele trabalhava porque ele trabalhando, ele glorificava a Deus. Ele produzia cultura e Deus criou o homem para produzir cultura. Isso glorifica a Deus. E Adão, ele trabalhava para a glória de Deus. Então, ele não trabalhava, não é a mesma ideia de trabalho que nós temos hoje. Por isso, Adão e Eva não tinham o mandamento de guardar o sábado, porque eles já viviam no sábado, eles já viviam no descanso de Deus, né, simbolicamente. Uma outra coisa é que o sábado, ele é muito importante para manter o ciclo sustentável da Terra. O descanso é muito importante, né? Hoje a gente vê que por a Terra não descansar, ela está se degradando, ela está terminando cada dia mais rápido. Êxodo 23, versículo 12, vai falar sobre isso. 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o seu boi e o seu jumento, para que tome alento a filha do teu servo e o estrangeiro. Então, a terra ela precisa descansar para ela se reequilibrar, para ela se reestruturar, né? Hoje em dia a gente chama de sustentabilidade, né? Mas lá para o povo hebreu era o Shabat que tinha essa função. Então, de 7 em 7 dias você parava de trabalhar na terra. De 7 em 7 anos você passava 1 ano sem trabalhar a terra, deixando a terra descansar. E de 40 em 49 anos você tinha o ano do jubileu, que também era um outro descanso. Então a terra, a criação, precisa de descanso. Por isso que Deus descansou na criação do mundo. Não porque ele estava cansado, mas porque ele queria ensinar o ser humano a importância de descansar, né? E hoje a gente não liga muito para isso. Uma outra coisa é que também o homem precisa descansar. Marcos, capítulo 2, versículo 27, Jesus ele fala, e disse-lhe Jesus, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então o sábado foi feito para servir o homem, né? Para que o homem possa desfrutar, possa celebrar. Deus, o sábado para ele foi uma celebração do término da obra dele, né? Então o sábado ele não é para ser tomado por nós, o descanso, o Shabat, para ser tomado por nós como um fardo, como se tornou lá na época dos fariseus, né? Que era um peso. Mas hoje, com a liberdade que nós temos, nós podemos usufruir ele para a glória de Deus, né? Para glorificar a Deus, para descansar, para reservar tempo, para investir na nossa vida espiritual, para investir na nossa família, para investir na vida dos nossos amigos, dos nossos parentes. Então é muito importante. Eu tenho lido alguns livros sobre o assunto, sobre depressão, sobre síndrome do esgotamento. E todos os autores, eles são unânimes em dizer que o ser humano precisa descansar, ou ele adoece. Então, por Deus saber disso, por Deus saber que o homem precisava do descanso, ele instituiu esse mandamento para o bem do próprio homem. Eu costumo dizer, né, que todos os mandamentos de Deus, né, ele não precisava que a gente cumprisse. Quem precisa cumprir somos nós, porque tudo que ele quer pra gente é aquilo que é pro nosso bem, né? Como um pai amoroso. Tudo que ele fala pro filho, né, se ele realmente for amoroso, ele tá falando aquilo pro bem do filho. Então que a gente possa estar pensando sobre o assunto, pesquisando um pouco mais, né? Tem alguns autores, teólogos que falam sobre o Shabat.
Tem o professor Mateus Andona, que é um judeu messiânico, fala bastante sobre o assunto. Eu assisti alguns vídeos dele sobre isso também, que você possa estar pesquisando e entendendo a importância e o desejo de Deus para sua vida, no descanso, que você possa confiar nele, aprender a depender dele e não nas suas próprias forças, né? Na força do seu trabalho, do seu braço. Você aprenda a descansar em Deus. Amém? Muito obrigado. Até mais.